sociologia, antropologia, ciências políticas, todas essas três disciplinas fazem parte das ditas ciências sociais. Quais são suas semelhanças? Quais são suas diferenças? Quais são seus conceitos? Vamos falar sobre tudo isso na terceira aula do nosso curso de Sociologia. Então pega seu material para anotação e vamos assistir. Ué, o que houve? Era para ter entrado a música do Dragon Ball, acho que entrou a música errada, mas vamos agora para a nossa terceira parte aqui do nosso curso de Introdução à Sociologia, ou melhor dizendo, Introdução às Ciências Sociais. Geralmente no ensino médio o nome da disciplina é Sociologia, mas o que se estuda na verdade são as ciências sociais, das quais a Sociologia faz parte. Definir o que é ciência não é uma tarefa fácil. Há até um campo do conhecimento, a epistemologia, cujo objeto é o próprio conhecimento científico. Para o nosso objetivo, basta entender o conceito moderno de ciência como o conhecimento do mundo marcado por regras e métodos compartilhados e que resulta num desvendamento da realidade até então desconhecida. Entender esse compartilhamento do método é muito importante para entender as ciências sociais. Como fazer ciência com a sociedade? Primeiramente, a gente precisa ter métodos que sejam reconhecidos internacionalmente, que busquem o quê? Busquem ser o mais parcial ideologicamente e politicamente possível. Caso contrário, não tem como dizer se uma pesquisa com a sociedade vai ser científica ou não. O conhecimento científico é separado e distante do senso comum e de outros saberes, como, por exemplo, o religioso. A ciência exige objetividade e universalidade. Talvez seja difícil imaginar como os cientistas sociais, como as ciências sociais, podem ser objetivas e universais, mas foi esse espírito que, no final do século XIX, conduziu à sua formação e surgimento. As ciências sociais manifestaram inicialmente o lado científico da análise social. Os primeiros cientistas sociais imaginavam poder entender a sociedade do mesmo modo que um físico entendia os fenômenos da gravidade, por exemplo. Hoje, já não se imagina que a ciência social seja tão semelhante às ciências exatas ou biológicas, mas a ideia de que as ciências sociais são científicas porque elaboram métodos sistemáticos e testam detalhadamente suas hipóteses ainda é muito importante. Nesse sentido, as ciências sociais são distintas da opinião de senso comum. Eu sei, é difícil de falar de sociedade, é difícil de falar de política e está sendo científico, porque geralmente é um campo onde as opiniões e ideologias das pessoas gritam mais alto.
O cientista social tem que se afastar disso. Como veremos, tem que se afastar até da sua própria opinião para realmente fazer uma pesquisa que seja o mais científica possível, geralmente para quem sabe poder pautar políticas públicas independentes do governo, para que possam melhorar a vida de toda a população. Este trio aqui super elegante, super bonito, né? Poderiam ser atores aí de Hollywood, sem dúvida nenhuma. O Émile Durkheim, que era francês, mas que estudou na Alemanha. O Max Weber e o Karl Marx. Esses dois, sim, alemães, embora o Marx até a sua família tenha origem francesa, né? Todos eles são os responsáveis pelo surgimento das ciências sociais. Qual era o espírito, vamos dizer assim, a vontade, a motivação deles? Os três, originalmente, são filósofos, porém, eles tinham a ideia de não só analisar a teoria por trás das coisas, de não só entender o mundo, mas de querer transformá-los e, principalmente, de fazer isso através de um procedimento científico ou o mais próximo da ciência possível. Como assim? Testes, pesquisas imparciais para levantar dados sobre a realidade e, a partir desses dados, propor teorias para mudanças. É isto. Então, as ciências sociais são compostas pela sociologia, pela antropologia e pelas ciências políticas. Veja bem, o nome da disciplina escolar geralmente aparece como sociologia, mas na verdade o que estuda são ciências sociais, porque além da sociologia tem a antropologia e as ciências políticas. Então vamos agora, de uma maneira bem rápida, fazer uma breve e bem sucinta introdução de cada uma dessas três disciplinas. Sociologia. Já vimos que as ciências sociais pretendem entender cientificamente os fenômenos da vida social. A tentativa de entender as transformações causadas pelas mudanças nas formas de trabalho na sociedade ocidental, decorrente do capitalismo, ou melhor dizendo, da evolução da sociedade capitalista, conduziu a sociologia para uma reflexão sobre essa nossa sociedade. Reflexão essa visando primeiramente entender, como já disse, mas também transformar para mudar. Como talvez você já saiba, o próprio Marx propôs uma mudança mais radical, uma revolução, né? A sociologia dedicou-se a entender como a sociedade se estrutura, como produz bens, como distribuem os bens, como essa distribuição implica na concentração de poder, como o poder reforça ou combate as injustiças, como a forma de produção resulta em classes distintas, trabalhadores de um lado e dono de fábrica de outro, por exemplo. Essa estruturação social envolve também estudar as instituições que se combinam para formar uma sociedade, o sistema econômico e... Perdão, me confundi aqui. O sistema econômico, a igreja e o Estado são exemplos dessas instituições. Outro belo exemplo que vale ser analisado é a escola, né, que eu costumo dizer, inclusive publiquei um livro sobre isso, ela fica no caminho entre os interesses públicos do Estado e os interesses privados, tanto das igrejas, das famílias e assim por diante. Até aqui tem uma brincadeira, né? Por exemplo, uma estrutura de trabalho que tem você ali trabalhando no meio, né? E todo quanto é tipo de gerente, vamos dizer assim, só administrando e coordenando o seu trabalho. Infelizmente, na nossa sociedade hoje, a sociedade administrada do século XXI, muitas vezes a gente tem justamente essa sensação aí da foto. It's a bloody marvelous time to be alive. An age of invention. So many clever blokes dreaming up impossible machines. Sorting away more gold than Queen Victoria herself.
But none of those shillings ever makes it into the pockets of the poor devils whose blood is spilled building this glorious empire. The working class sleepwalks through life, unaware of the machine that drives them. Let's wake them up then, shall we? Vamos agora para a antropologia. A antropologia é a ciência que busca entender como o ser humano pode levar vidas tão diferentes. Entre um Inuit, na Groenlândia, e um aborígene no deserto australiano, há imensas diferenças e uma coisa em comum: ambos são humanos. Dessa diversidade estonteante da experiência humana, ou melhor dizendo, essa diversidade estonteante, é o objeto principal da antropologia. Podemos dizer que a antropologia se dedica ao estudo da diferença entre as pessoas, das diferentes formas de ser humano, usando como exemplos as várias formas que as sociedades escolheram para viver e organizar a sua coletividade. Inicialmente, a antropologia se dedicou a entender as sociedades chamadas primitivas, sociedades não ocidentais, que hoje os cientistas denominam sociedades de pequena escala ou ainda sociedades simples, embora muitos questionem essas classificações. Durante a segunda metade do século XIX, a expansão do sistema capitalista, na forma de colonialismo europeu, levou as sociedades ocidentais a entrarem em contato cada vez maior com essas populações nos 4 cantos do mundo. Então, aqui na imagem, um belo retrato da diversidade humana, da qual a antropologia estuda. Não só a questão da cor da pele e das diferenças físicas que são notáveis, mas da diferença do comportamento, dos rituais, de tudo que faz cada povo ser cada povo, de cada jeito de ser humano ser diferente. O indígena, o árabe, o hindu, o latino-americano, o norte-americano e assim por diante, né? Existem as mais diversas variações que a gente pode imaginar. Analisar toda essa diferença de gente, toda essa diferença de povo, é um dos papéis da antropologia. Desde o começo do século XX, a antropologia tornou-se fonte de conhecimentos sobre a diferença cultural, desempenhando papel importante na garantia e defesa dos direitos de diversas populações consideradas diferentes. Diferentes do que? Diferentes daquilo que a sociedade, o sistema no geral, o sistema capitalista, considera o padrão. A partir dos meados do século XX, a antropologia passou também a buscar entender o que acontece no interior das sociedades ocidentais, desenvolvendo a antropologia urbana, antropologia das tribos urbanas. Diferenças internas presentes nas sociedades ocidentais passaram a ser o objeto de investigação antropológica, ampliando assim o diálogo com outras ciências sociais. Pois bem, vamos agora então para as ciências políticas. Como o próprio nome já indica, a ciência política dedica-se ao estudo da política e das formas de poder. Seus métodos são variados, observando a política desde o ponto de vista das instituições, como o Estado, o poder estabelecido, até as pessoas comuns que interagem entre si buscando maximizar seus interesses.
A política é vista como um conjunto de constrangimentos. Achei bem legal a palavra que os autores colocaram aqui. Constrangimentos sociais, morais ou culturais. Constrangimentos no sentido, de embates, de confrontos, de disputas, com os quais um ator político, um líder comunitário, um político profissional ou qualquer pessoa que interaja com outras em um contexto coletivo tem que lidar. A ciência política tem se dedicado grande atenção às estratégias e táticas que os atores políticos empregam para conseguir seus objetivos. Descobrir como os objetivos são atingidos, como os constrangimentos operam, de onde eles vêm, são as preocupações da ciência política. Outro ramo dessa ciência se interessa também por motivações que não estão na ordem da racionalidade, como ações regidas por crenças, desejos, tidos como culturais, ou seja, para desmistificar um pouco as ditas certezas culturais. Aqui uma pequena charge que já nos mostra mais ou menos no que se dedica o estudo das ciências políticas. Olha só, tem ali um candidato, Para início de conversa, aviso que sou um fantoche ou um político honesto. Tem um sujeito aqui embaixo me manipulando, vocês querem ver? Olha ali, realmente tem. Por isso assumo a responsabilidade total por minhas palavras. Mas como? Como que ele assume se ele é um fantoche? É mais ou menos o que acontece na nossa política. Existem empresas de grande porte manipulando os candidatos. Muitas vezes essas relações são escancaradas, outras vezes não. E daí? Como que a gente vai cobrar a imparcialidade desse candidato se já está comprometida, vamos dizer assim, a sua atitude política desde o início com essas empresas que o financiaram, Essa é uma boa linha de estudo aí para a gente fazer. Aliás, você já se perguntou por que não gosta de política? Opa, você gosta de política? Então é uma exceção. A maioria das pessoas, principalmente os jovens, não gosta de política, adora dizer isso. Tem gente até que diz que é apolítico. Impossível. Apolítico é só quem não tem condição de participar da vida política, ou seja, uma pessoa com problema mental, uma criança muito pequena, um velhinho lá com Alzheimer ou com mau funcionamento do cérebro. Fora isso, todos nós somos seres políticos. Você já se perguntou por que então não gostar? Por que a maioria não gosta? Bom, existem interesses por trás disso, da qual as ciências políticas vão estudar, e estudar de forma científica. Aliás, eu vou terminar aqui com um vídeo, trechos do vídeo do Felipe Neto, que ele faz essa análise e é bem legal, de uma forma bem, vamos dizer assim, dinâmica. E para quem se interessar, vai ter o link do vídeo completo na descrição aqui desta aula, assim como o link de todos os vídeos que a gente viu aqui. Eu tenho uma novidade pra vocês. Uma novidade sobre política, um assunto que você considera tão chato. Você quer saber por que você considera a política um assunto tão chato? Eu vou ilustrar a resposta. Esse é o Astolfo, presidente do Brasil. Não, tô zoando. Nunca vai ter um presidente chamado Astolfo. Esse é o Luiz da Silva Pinheiro, presidente do Brasil. O Luiz Pinheiro tá confuso, coitado. Ele tá tentando encontrar uma maneira de fazer com que ele possa dominar e controlar a população brasileira de uma forma com que acabe qualquer possibilidade do povo criar passeatas, manifestações ou demonstrar qualquer forma de revolta contra a situação do país que está na lama. Então ele tá pensando, o que eu posso fazer para controlar essa cambada e deixar todo mundo feliz? Eu preciso encontrar um jeito de controlar essa galera. Eles não podem saber o que eu tô fazendo, eles não podem ter interesse por política, eles têm que ser burros. Isso, eles têm que ser burros. Se eles forem ignorantes, não souberem nada sobre política, sobre a Constituição brasileira, sobre nada, vai ser muito mais fácil controlá-los, é muito mais fácil. É isso que eu preciso, é isso, é educação. A chave tá na educação. É genial. Ô João, corta a verba da educação. Isso, não, corta, inteira. Constrói estádio de futebol com dinheiro, constrói estádio de futebol. Faz o planejamento, traz a Copa pro Brasil, isso, vai deixar todo mundo feliz. A Olimpíada, traz a Olimpíada e a Copa pro Brasil, pro povo ficar feliz. Isso. É claro que isso é uma história fictícia, né? Todo mundo sabe que nunca existiu um presidente chamado Luiz... Qual
Foi o sobrenome que eu usei? Enfim, todo mundo sabe que não existiu esse presidente, que isso não aconteceu em um único mandato. Foi uma sucessão de presidentes cafajestes que fizeram com que a situação chegasse nesse ponto. Mas o que a gente precisa saber e ter consciência? Você não se interessa por política, não é inteiramente por culpa sua. Não é simplesmente porque você não se interessa por você ser um idiota. Apesar de que muitos que não se interessam de fato são idiotas. Você não se interessa porque lá atrás criou-se esse condicionamento para fazer com que toda a população não se interessasse por política, não tivesse qualquer interesse em saber o que é um deputado estadual, um senador, um vereador. Você provavelmente não sabe e não se interessa em saber, porque desde pequeno você é condicionado a achar que tudo isso é uma grande palhaçada, chata, desinteressante. E nada disso vai mudar tão cedo, porque afinal não há qualquer interesse político em fazer com que você aprenda esse tipo de coisa de verdade. Não tem. E aí você continua sem saber e o país continua na merda. E é por isso que eu odeio político. Eu não tô falando que eu odeio política, eu tô falando que eu odeio político. Que estão controlando o nosso país, nossas cidades, nossos estados, fazendo uma cagada completa e fazendo com que um povo bata palma pra palhaço. Essa corja de safado, filho da... que sabe muito bem que deixando você ignorante, fica muito mais fácil de eleger os populistas idiotas. Ou então os elitistas carismáticos. Eles sabem que deixando você burro, deixando você sem saber do que você tá fazendo ou votando, eles vão conseguir se eleger. E dessa forma eles ficam lá, aquela corja, aquele grupo de imbecis, aumentando o próprio salário quase de mês em mês, enquanto deixa o povo chafurdando na lama e na ignorância, sem escola, sem educação, sem saúde. E ainda faz com que centenas, milhares, dezenas de milhares de imbecis batam palma e falem: é isso aí! É o meu partido! O partido é o caralho, porra! Essa porra desse país é o único lugar onde a gente bate palma pra bandido. Todo mundo tem os seus próprios interesses, ninguém mais pensa em coletivo de porra nenhuma. O cara vota no candidato simplesmente porque ele vai ajudar a sua classe social. O outro é pobre e vota no cara que vai dar 100 reais pra família dele. E assim, a gente não vota pensando no quem vai realmente melhorar o país. A gente vota naquele que a gente considera menos pior, vai fazer menos cagada e vai, de certa forma, melhorar um tiquinho a nossa vida. E foda-se o resto. E além do salário de 800 milhões de reais que os caras recebem por mês, eles não satisfeitos ainda têm uma caralhada de benefício. É auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio terno! Auxílio terno! O cara não pode nem usar o dinheiro dele pra comprar um terno! Os desgraçados criam 1 milhão de cargos políticos, colocam filho, cunhado, empregada, todo mundo pra trabalhar na política, tirando o dinheiro do povo, colocando naquela porra daquela... Mas vai ver o salário do professor, vai ver o salário do médico, do policial que tá arriscando a vida pra salvar a população, vai ver o quanto eles pagam pra eles e o quanto eles pagam pros políticos. Vai ver se o professor de colégio público consegue mandar o filho estudar na Europa. Mas o político manda. O político manda o filho dele estudar em Paris. Por que não coloca o filho no colégio público? Por que não coloca ali no colégio público? Tá com medo do moleque crescer marginalizado? Então investe na educação, ô babaca. Cristóvão Buarque tenta até hoje instaurar uma lei que político tem que ser obrigado a colocar o filho em colégio público, pra só assim ele realmente dar valor à educação e investir pro filho ter uma educação decente. Porque enquanto é o filho do pobre, foda-se. O interessante é ele virar uma massa de manobra pra continuar elegendo os mesmos filhos da... Então é simples. Política é um assunto chato? É. Mas você só acha chato porque o condicionamento social te levou a achar chato. Se você tivesse matérias na escola que se incentivassem a realmente pesquisar sobre o assunto, talvez tivesse muitos jovens por aí defendendo valores, fazendo revoltas. Não tem. Porque ninguém tá afim de fazer nada. Ninguém recebe instrução. Tá tudo bom do jeito que tá. Então, por favor, coloquem uma coisa em mente, só uma coisa, que é o propósito desse vídeo. Somente a educação muda o Brasil. Larga a porra do iPod durante 15 minutos do seu dia, vai estudar um pouco, vai buscar saber o que é a Constituição brasileira, quais são os princípios básicos da democracia. Se você estudar só um pouco, você vai ver que foi manipulado, que nem uma mula, e que na verdade tem muita coisa interessante por aí que você vai adorar saber, que você vai começar a se revoltar. E quem sabe se a gente criar uma conscientização de revolta geral, a gente talvez consiga mudar isso daqui a 1 ou 2 gerações. Porque no conformismo que a gente tá hoje, na manipulação que a gente tem hoje de todo o povo brasileiro, não vai mudar porra nenhuma. Não pra mim, talvez nem pros meus filhos. Mas se a gente começar agora a se informar um pouquinho, de repente, mais pra frente, essa merda toda gira. Estuda, porra! Se destaca dos teus amiguinhos preguiçosos. E eu não tô falando todas essas coisas pra atacar um político ou um partido e defender o outro. Na verdade, eu não defendo nenhum deles. Bom, eu também não defendo nenhum deles. E a gente, em toda eleição, tem que analisar com bastante calma em quem vai votar. Ou até mesmo se vamos votar. A gente não precisa jogar o voto fora, tá bom? Mas isso a gente conversa em outra oportunidade. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Por favor, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ver. Dê o joinha, aquele básico no YouTube, e sinta-se à vontade para comentar. Eu agradeço e assim que disponível você clica aí e já vai para a próxima aula, que vai ser a 4ª e última desse breve curso. Obrigado, valeu, até a próxima!